Segunda parte do Moeda ao Ar. Rui Calafate, esta semana o ex-internacional português Luís Figo apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência da FIFA e apresentou também as propostas que tem. Uma delas de que 50% das receitas da FIFA, ou seja, 2.500 milhões de dólares, sejam distribuídos pelas federações nacionais, porque entende que 500 milhões chegam para os custos que a FIFA tem. Parece-lhe uma boa medida? É uma medida que eu acho que é positiva para desenvolvimento de futebol, é uma medida boa em termos eleitorais, em termos de campanha eleitoral, porque ainda nós sabemos que na semana passada o Blatter distribuiu 300 mil euros por cada federação, portanto o Figo, mais aliciante ainda, distribuir esta montanha de dinheiro pelas federações todas. Eu acho que o Figo escolheu bem o cenário, ele apresentou-se em Wembley, que é a grande catedral do futebol. Aliás, sem esquecer este pormenor é importante, a Federação Inglesa apoia aquele senhor do Qatar, aquele príncipe do Qatar, o sheik do Qatar, vice-presidente neste momento da FIFA. Neste momento, portanto não é apoiante do Figo e, no entanto, por simpatia, cedeu Wembley, que é a grande catedral do futebol, para aparecer, e numa cidade, Londres, que é a cidade onde há mais jornalistas acreditados a nível mundial, portanto com um banho de imprensa, 150 pessoas, portanto, para lá da notoriedade mundial que o Figo já tem enquanto grande jogador de futebol, portanto, a sua mensagem chegou facilmente a todos. Portanto, isso em termos de objetividade na apresentação da candidatura, acho que foi bastante bem conseguido. Foi uma excelente manobra de comunicação. Depois, este para mim é de facto o grande cavalo de batalha do Figo, e muito bem, que é a questão da distribuição ou redistribuição dos dinheiros da FIFA. Porque neste momento a FIFA não redistribui. Porque, de facto, para que é que serve aquele dinheiro todo? Para estar no banco? Para terem aplicações financeiras? Não, eu acho que a FIFA é uma instituição que serve exatamente para promover o futebol, para que o futebol cresça para outros mercados, para que haja um aumento da taxa de praticantes de futebol. O Figo aponta para o crescimento a nível mundial de 10%. E, portanto, eu acho que esta opinião do Figo de distribuição do dinheiro, acho que é positivo para todas as federações. Ele até falou que as contas esta distribuição seria auditada, portanto, para ser transparente. Para saber onde é que e o até dinheiro porque ele chega. foi a grande apresentação dele, foi que ele quer devolver ao futebol aquilo que o futebol já lhe deu. E depois a arma, como é habitual, que é habitual da corrupção, da falta de transparência da FIFA. Por causa disso, eu trouxe aqui uma pequena notícia, porque passou completamente à parte, não é de um jornal desportivo, é do Correio da Manhã, da área de mídia, porque tem a ver com isto. Grupo chinês do senhor Wang Jianling, que é o senhor que nós já falámos aqui uma vez, que comprou o Atlético de Madrid para fazer negócios na cidade de Madrid, comprou os direitos de transmissão dos Jogos do Mundial de Futebol a uma sociedade que se chama Sports e Media, sediada na Suíça, que é chefiada, dirigida por um sobrinho de Joseph Blatter. Portanto, numa altura que vem um homem do futebol, que fala contra a corrupção, nós já falamos todos sobre o Mundial do Qatar, fizemos aqui um excelente programa sobre isso, todos trabalhamos para isso. E depois combate-se a transparência. Ainda mais esta informação, que um sobrinho do Blatter é que tem os direitos de transmissão, lá voltamos àquilo que eu falei, à Pompeia, mulher de César. Portanto, acho que a candidatura do Figo surgiu num momento bom e positivo para o futebol. Rui Rangel, uma das ideias que o Luís Figo tem no manifesto eleitoral é a alteração das regras dos mundiais de futebol. Que análise é que faz essa proposta de podermos ter, em vez das 32 equipas atuais, 48, e dividir este campeonato talvez em duas partes, dois continentes? Eu julgo que é um bom princípio. Nós também já tínhamos falado que entregar o modelo que atualmente existe da organização dos mundiais, entregar a um único país com os custos orçamentais que são exigidos num mundo em que hoje se vive numa crise social e financeira e económica brutal, com índice de desemprego brutal, com índice de exclusão social brutal. Obviamente que exigir dos países um excesso de orçamento, uma duplicação do seu orçamento para fazer face às despesas do Mundial, porque aquilo que a FIFA exige mais dos países do que propriamente dela própria. E, portanto, rever este modelo é sempre um bom princípio. Mas é fundamental que não se atirem propostas só por atirar numa lógica de campanha eleitoral. É preciso haver, de facto, estudos no sentido de percepcionar se, de facto, que o modelo não serve, do meu ponto de vista, face ao mundo como está hoje, não serve.
que simpatizo com a ideia de distribuir o Mundial por vários países, que obviamente vai desonerar os países dos custos que têm que fazer, com as mudanças, com os estádios, com todas as infraestruturas todas que têm que montar e atualizar, eu também simpatizo. Agora, deixe-me dizer que também subscrevo aquilo que disse o Rui, de que o Figo escolheu um momento certo para apresentar a sua candidatura. Acho que o local foi o melhor, do meu ponto de vista, um local de charme, do ponto de vista de charme para o mundo do futebol, de publicidade, com efeitos publicitários enormes. Julgo que a mensagem chegou, a mensagem foi bem transmitida, mas é preciso ponderar nesta situação. Aquilo que é fundamental alterar na FIFA é o modelo de organização interna da FIFA. É dar-lhe disciplina, é dar-lhe transparência, é combater níveis de corrupção que existem gravíssimos no interior da FIFA, é saber-se que auditorias é que são feitas ao mundo financeiro à volta da FIFA. É mais importante isso, portanto, credibilizar, mudar este modelo, mudar esta cultura, do que, perdoem-me uma expressão, dizer logo eu vou vomitar dinheiro para cima das federações. E, portanto, acho que este não é o caminho. Este é o caminho do Blatter. Ou seja, é o caminho do lado obscuro, que é dizer, começar já a distribuir dinheiro pelas federações, é não se saber, que se deveria saber, quem são as federações que apoiam, de facto, o Sr. Blatter. É algo, sabe-se uma ou outra, é algo que está, digamos, no limbo. E, Angola, portanto, até Angola, que é uma surpresa, Angola apoiar o Blatter por causa da Confederação Africana. E Cabo Verde também, acho. E, portanto, ou seja, o que é fundamental, eu acho a proposta ideal, mas é preciso que haja estudos. E, portanto, eu acho que o Figo não pode ir numa lógica eleitoralista. Eu acho que esta proposta é boa, mas eu duvido que haja estudos pensados suficientemente maturados para dizer agora eu chego lá e vou distribuir esta receita pelas federações. E de que isso poderá desenvolver o futebol também não está aprovado. Exatamente. E, portanto, acho que o Figo fez muito bem anunciar a sua candidatura. Acho que é bom, designadamente, por exemplo, para Portugal e para o futebol português. Tenho dúvidas do sucesso da vitória, mas se não acontecer, pelo menos marcou pontos, e desde que a mensagem seja uma mensagem diferente do ponto de vista qualitativo. Não é só vomitar dinheiro. Isto é o que faz o Blatter. Rui Calafate, e quanto à proposta de recuperar a antiga lei do fora de jogo? Isso aí, sinceramente, repara uma coisa, às vezes quando se fazem campanhas, isto é uma campanha, portanto o Fico está em campanha eleitoral, como ele disse, até é ele que vai suportar os custos da campanha. Esta manobra foi excelente, ainda não falámos com apoios que não votam, mas que são em termos mundiais, David Beckham, Raul, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Roberto Carlos, portanto, muito forte. Depois, ele falou do lado dos meios eletrónicos ao serviço do desporto, portanto, da linha como a Inglaterra já existe, como a Itália foi esta semana, também vai entrar em ação em Itália, e, portanto, quando se volta ao passado, é assim, ou vamos para a frente ou vamos para trás. Sobre a antiga lei de fora de jogo, sinceramente, eu acho que não ganhamos com isso. Eu acho que como estamos neste momento, acho que já temos... Se não estamos sempre a mudar, é tal coisa, ainda há pouco tempo falámos aqui sobre o International Board. Aquilo estar sempre a mexer e a remexer, como o Marco Paulo, também chega a uma altura que é cansativo. E, portanto, eu acho que ele deve... O Rui disse uma coisa que eu concordo em absoluto, que é, para lá disto de distribuição de dinheiro, que é importante, e como eu disse na minha primeira intervenção, é uma manobra eleitoral, é uma coisa para pescar o olho às federações, que algumas já estão com o Blatter, com os tais 300 mil euros que já receberam, a dizer, olha, cuidado que vocês vão receber mais comigo, mas ainda falta depois mais algumas coisas. A organização, como é que vai ser os comitês executivos, etc, etc, a distribuição do poder, porque não é só... E depois tem a ver com a modernidade do futebol, tem a ver, para mim, com ele diz que vai apostar nas que já existem, mas, por exemplo, para um mercado como o indiano, para um mercado como o chinês, etc., estes 10% não é nada. Portanto, o que a FIFA tem que fazer é aquilo que não tem feito nos últimos tempos, que é exatamente levar, se calhar, a fazer mais digressões, se calhar, em vez de fazer um Mundial no Qatar, se calhar meter um Mundial na China, nos Estados Unidos, que é um mercado que também tem que crescer, a Índia, para já, ainda é cedo para isso, mas nestes mercados tem que crescer mais.
E, portanto, eu acho que, tendo o Figo este lado de um bom embaixador de futebol, por ter sido um grande jogador, tem a capacidade, isso sim, da mensagem dele chegar a mais gente e marcar essa diferença pelo seu discurso. Até acho que lhe saiu melhor o em inglês do que em português, do que aquela primeira mensagem, digo isto com brincadeira, mas porque foi mais bem estudada esta segunda intervenção, porque era global, digamos assim, iria chegar com muito mais força ainda. Agora, o que eu acho é que não se deve mexer muito no jogo, nas leis do jogo. Tem que se mexer nas outras coisas, na estrutura, na orgânica que comanda o futebol. Aí sim, e isto aí é que nós temos ainda que ver. Rui Rangel dizia agora que considera que esta candidatura possa ser em vão perante os apoios que Blatter recolhe. Vamos ver. Eu espero, gostaria imenso que o Figo ganhasse. E, portanto, era de facto fantástico que o Figo ganhasse. Sei, e ele também tem consciência da tarefa difícil, até porque está a lidar com armas absolutamente desiguais. E, portanto, aquele senhor está sentado num pote cheio de dinheiro, há muitos anos, que gera à maneira dele, e ainda agora este exemplo que o Rui deu do sobrinho, e portanto gera o pote de dinheiro como entende e da forma que entende. É lamentável que as pessoas não tenham a noção que há um tempo para tudo. O senhor tem 78 anos, ou o que é, portanto acho que já devia, com todo o respeito, ir para casa cozer meias e, portanto, deixar a possibilidade de aparecerem outros signatários que possam, de facto, galvanizar o projeto FIFA, reorganizando toda a estrutura da FIFA. O Figo acho que reunia de facto esses requisitos. Também, quando eu há bocado critiquei a ideia de, numa proposta eleitoralista, dizer é dinheiro, percebo que assim o faça, estando numa lógica eleitoralista, e também percebo que os dinheiros da FIFA têm que ser distribuídos de outra forma. Agora é preciso que se estude o problema e que não se fale só numa lógica puramente eleitoralista. Quanto às medidas que preconiza da alteração, por exemplo, a leis de fora de jogo, eu acho que isso é matar o futebol. Se mexer nas leis de fora de jogo, eu acho que é matar o futebol. As áreas envolventes, naturalmente que sim, meios eletrónicos que possam trazer aquilo que nós andamos a falar há muitos anos, que é verdade desportiva. A verdade. E, portanto, tudo o que for nesse sentido, tudo bem. Agora, alterar a dinâmica do próprio jogo, as leis do jogo, e designadamente a lei de fora de jogo, porque já há quem defenda que não deveria haver fora de jogo. Ou seja, e portanto os avançados podiam colar só ao guarda-redes. E portanto isso tira a beleza ao futebol, tira a graça ao futebol do meu ponto de vista. E portanto aí eu sou contra. Esta também foi a semana em que Silvio Berlusconi rejeitou uma oferta de quase 1.000 milhões de euros pela sua participação no AC Milan. O que poderá ter feito Berlusconi recusar esta proposta milionária? Isso não sei. Sei é que isso demonstra que o mundo do futebol continua a ser um mundo à parte, que o mundo do futebol continua a canalizar verbas absolutamente assustadoras e vem demonstrar que, por exemplo, o Milan não estava em boa situação financeira. E, portanto, esta recusa, naturalmente que é nos mundos insondáveis daquela mente berlusconiana que pode explicar. Eu tenho alguma dificuldade de perceber porque... A oferta vem de um grupo tailandês. Sim, não sei se o grupo tailandês era um grupo forte, suficientemente credível, que lhe desse condições e garantias, mas estar ligado ao futebol, designadamente para quem saiu da política nos termos em que saiu e continuar ligado ao futebol. E ainda por cima, o Milan vai neste momento fazer a reestruturação toda, tem agora um novo estádio em construção, que eu vi a maquete, é uma coisa belíssima, e portanto dá sempre jeito estar associado a uma grande marca ele do teria futebol. falado da hipótese de se dissociar do clube recentemente. Sim, mas isso, eu julgo que aí ainda há muita coisa a explorar, é porque as garantias não eram suficientemente credíveis e fortes para deixar entrar alguém dentro do clube, que depois, naturalmente, se não tivesse o conforto financeiro e a grande almofada financeira, em vez de beneficiar, podia vir a complicar ainda mais a vida do clube, mas de facto é uma proposta tentadora e, portanto, só quem tem de facto muito dinheiro é que se permite recusar uma proposta destas. É assim, é o mundo das altas finanças. Rui Calafate, Berlusconi estaria também descontente com a prestação do AC Milan nos últimos jogos. Só pode. Poderia ver então com bons olhos esta proposta, não é? Não, eu sobre este assunto queria falar aqui de outra coisa e fazer uma comparação.
Primeira crise que vive atualmente o futebol italiano. E, portanto, hoje em dia há Juventus e depois há uma grande diferença. E, portanto, os dois clubes de Milão estão numa queda muito acentuada. Este ano tanto Milão como o Inter estão para aí 7º, 8º lugar. Portanto, não estão lá em cima. E, sobretudo, chamar a atenção disto. Portanto, houve um milionário que quis comprar por 1.000 milhões. Não é só, falou-se esta semana do grupo tailandês. Mas já se falou do Peter Lim, já se falou de chineses. Sim. E, portanto, são várias pessoas que querem o Milan. Portanto, continua a ser, de facto, um mercado apelativo. É uma marca apelativa, universalmente reconhecida. Agora, repare num assunto que eu gosto de comparar. Inter de Milão. O Inter de Milão tinha um grande presidente, um homem que amava o seu clube, chamado Massimo Moratti. Sucessor do seu pai, Angelo Moratti, que tinha um afã de fazer como o Angelo Moratti, ser campeão europeu e, portanto, com o Mourinho, conseguiu, efetivamente, esse sonho. Vendeu 70% do Inter ao empresário indonésio por 350 milhões de euros. Ninguém põe em causa a paixão do Massimo Moratti pelo Inter. Eu sei que toda a gente no mundo que acompanha o futebol sabe da paixão com que Massimo Moratti vivia o futebol. Agora vamos ver o outro lado de Milan. Berlusconi, na sua estratégia de poder, apoiou-se em duas coisas que eu acho, quem anda em comunicação sabe isto, são as duas ferramentas fundamentais para se ganhar notoriedade. Mídia e futebol. Claro. Portanto, tiveram os grandes canais que foram contra a RAI, contra o canal público italiano que é a RAI, e, portanto, ganhou com com aqueles programas de animação e de estúdio, quase um bocadinho como a SIC arrancou cá, com o tipo Big Show SIC, vou dar este exemplo que as pessoas percebem, e portanto, foi com esta estratégia, mídia, Milan, que conseguiu alcandorar-se ao poder, como foi primeiro-ministro durante muitos anos. Portanto, como sabemos, hoje Silvio Berlusconi é um homem acossado, perdeu algum poder, o Partido Democrata, que é o partido italiano de Matteo Renzi, comanda a Itália, e, portanto, onde ainda subsiste alguma franja de poder Berlusconi, é Silvio Berlusconi lá e a sua filha Bárbara Berlusconi, que até queria afastar o mítico Adriano Galliani da gestão do Milan. Portanto, ele estar a recusar esta proposta é muito dinheiro, 1.000 milhões de euros, portanto, o Massimo Moratti, que amava o clube, vendeu 70% por 350 milhões. Portanto, isto eu acho que às vezes o futebol não é só isto. Não é só o futebol e há muita gente que precisa de futebol para o seu poder pessoal. E, portanto, sempre foi uma força, uma âncora do seu poder pessoal, o Milan, daí que Berlusconi tenha algum receio em vender a maioria do capital. As suas notas finais desta semana? 3 coisas. Primeiro, registar que mais uma semana foi adiada a legalização que estava prevista para este Conselho de Ministros, a legalização das apostas online foi adiada. Portanto, já vamos em 1 ano e meio de adiamentos e o Governo tem de decidir porque isto também é importante para o futebol. Segundo, o lado caricato de futebol, vou ter que falar de Viagra, que é uma coisa que no futebol nunca se pensa no Viagra, mas de facto o River Plate foi jogar à Bolívia com o San José e a arma para combater a altitude, segundo o médico deles, era tomarem Viagra e cafeína, mas perderam 2-0, portanto o Viagra não será a solução do futuro para enfrentar a altitude. Por último, é o lado positivo, recomendo para quem gosta de futebol, amanhã no Hotel Lutécia é o Pensar Sporting da Associação de Adeptos Sportinguistas, não tem a ver só com o Sporting, nomeadamente o painel de manhã tem a ver que veio o professor José Manuel Meirim, veio o Tomás Frois da Agência de Publicidade da Partners, portanto é um painel aberto com várias coisas ligadas ao futebol, com marcas, com a parte de gestão desportiva, de fundos, e o lado dos adeptos também, portanto convido todos para lerem. Rui Rangel. Primeiro, começar por dizer que como cidadão, como benfiquista e como português, orgulho-me da decisão que o Parlamento tomou, por unanimidade, de dar honras de panteão ao Pantera Negra, ao Eusébio. Isto aconteceu hoje, da parte da manhã. E, portanto, o Eusébio vai ser trasladado para o Panteão. É a primeira vez. O Panteão tem uma lógica de colocar figuras da cultura, da política, da literatura, agora que aconteceu recentemente, há pouco tempo, é a primeira vez que se coloca, obviamente, a Amália numa dimensão, digamos, da música, mas que se coloca um desportista, dando-lhe a dimensão popular que, de facto, o Eusébio tinha. E, portanto, tenho que ficar honrado e acho que o Parlamento sai honrado por dar esta distinção ao Eusébio, daí eu ter criticado em programas anteriores, embora é uma outra discussão, da razão de não perceber, e com todo o mérito que o Cristiano Ronaldo tem, naquelas célebres comemorações da Federação, ter dado o prémio de melhor jogador do século ao Cristiano Ronaldo e não ao Eusébio.
Segunda nota para criticar ferozmente aquilo que aconteceu no jogo do Chelsea com o Paris Saint-Germain com alguns adeptos, que no metro proibiram um cidadão negro de entrar com cânticos racistas e, portanto, isto não tem que ver com o futebol, isto não tem a ver com a sociedade que temos hoje, não tem a ver com o futebol e estes adeptos têm que ser identificados. Sei que, segundo li, o Chelsea está a fazer tudo para identificar, porque há imagens, estes adeptos e esta gente tem que ser banida definitivamente do futebol, porque isto é um ato bárbaro, absolutamente indigno nos tempos que correm. E, portanto, o racismo tem que estar fora da mente de qualquer cidadão de bem. E, portanto, esta gente faz mal ao futebol. E, portanto, um voto de protesto e que se identifique de uma vez por todas. O terceiro elemento rápido é que o Benfica tem na sua agenda duas renovações de contratos, com o Sálvio e com o Maxi Pereira, designadamente com o Sálvio, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Todos os adeptos benfiquistas esperam que estas negociações de renovação com o Sálvio cheguem a bom porto, sei que vão chegar, como também com o Maxi Pereira. Ficamos por aqui. O Moeda ao Ar regressa na próxima sexta-feira. Tenham uma boa semana.